aula. E hoje nós vamos trabalhar assim. Nós faremos juntos a leitura do nosso texto, tá bom? E aí eu vou contar com a ajuda de vocês para poder ler, tá joia? E depois o professor vai explicar a atividade também. E se a gente conseguir resolver a atividade aqui junto, nós já vamos resolver também, tá bom? Aí eu vou ler um pouco, depois o Gustavo lê um pouco e depois o Igor lê um pouco. Pode ser assim? Combinado? Pode. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá dando para ver Não. a nossa atividade? Agora entrou. Sim? Sim. Então vamos lá. Território indígena. Para os índios, a terra é um bem coletivo, destinado a produzir a satisfação das necessidades, de todos os membros da sociedade. Todos têm o direito de utilizar os recursos do meio ambiente através da caça, pesca, coleta e agricultura. Nesse sentido, a propriedade privada não cabe na concepção indígena de terra e território. Embora o produto do trabalho possa ser individual, as obrigações existentes entre os indivíduos asseguram a todos o usufruto dos recursos. Primeira coisa que o professor quer explicar aqui. Para os indígenas, a terra é um bem coletivo, destinado a produzir a satisfação da necessidade de todos. Ou seja, para as comunidades indígenas, para os grupos indígenas que vivem em aldeamento, que vivem nas áreas de florestas e tudo mais, eles não têm essa concepção, ou seja, eles não têm essa ideia privada. Por exemplo, aqui é onde eu moro, esse terreno da minha casa é meu, o outro é do meu vizinho e o outro é do outro vizinho. Na concepção indígena de comunidade, eles não têm isso. A terra para o indígena, a terra de demarcação indígena, a terra onde ficam esses povos indígenas, toda vez que vocês ouvirem falar de terra de demarcação indígena, nós estamos falando de terras que é usufruto, que é para uso próprio das comunidades indígenas. Para quê? Para que ali nessas terras esses indígenas possam desenvolver o seu método de trabalhar, possam garantir a conservação da sua cultura, enfim, eles possam ali, então, assegurar que o seu desenvolvimento social e cultural vai acontecer da maneira pela qual eles são acostumados e não por meio da influência de uma outra cultura, tá joia? Aí aqui nós vamos para baixo mais um pouquinho. Tem alguma dúvida sobre essa questão da terra indígena, pessoal? E por que que ela é importante? Não. Vocês conseguiram entender por quê? Sim. Por quê, Gustavo? Porque ela é para todos. Maria. Porque ela é para todos. Só que além dela ser para todos, ela é importante para conservar o quê dos indígenas? A Cultura. exato. Por quê? Porque eles vivem nesse território de demarcação indígena, eles têm a possibilidade de viver a própria cultura deles, sem a interferência de outra cultura, ou sem alguém estar impondo sobre eles como eles devem viver e como eles devem se organizar, tá? Outra perguntinha aqui. Existe para eles o conceito de propriedade privada? Não. Não, né? A terra para eles é algo que coletivo. Perfeito. A Constituição do Brasil, elaborada em 1988, em seu artigo 231, reconhece aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas, por eles habitadas em caráter permanente, as que são utilizadas para suas atividades produtivas e imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural,
segundo os seus usos, costumes e tradições. Então, aqui, ó, na nossa Constituição de 1988, na nossa lei federal, né, naquilo que nós devemos fazer nos nossos direitos e deveres enquanto brasileiros, é garantido por lei a demarcação da terra indígena. Então, não é algo que nós estamos inventando. A a garantia da terra indígena é uma garantia do quê? Uma garantia que as atividades indígenas, no modo com o qual os indígenas nativamente se organizam, elas serão respeitadas. Serão respeitadas ali a sua maneira de reprodução física, serão respeitadas ali as suas formas de expressão cultural. Os indígenas terão a sua religião respeitada. Nós veremos que o indígena, ele é politeísta, ele acredita em várias divindades ligadas à natureza. Os seus costumes e também as suas tradições devem ser respeitados dentro do seu território e fora também, porém, principalmente dentro do seu território, tá? Continuando aqui. Entre o murunducuru, o produto da roça, da caça, da pesca, é considerado propriedade da pessoa que tem as roças e que matou os animais. Contudo, o sistema de distribuição faz com que toda a comida que entre na casa seja partilhada pela família extensa, e havendo excedentes, as demais casas da aldeia também receberão a sua parte. Olha só, entre essa comunidade aqui, ó, Murunducuru, viu qual é o conceito deles? A terra é coletiva de todo mundo, mas aquilo que eu caço, ele pertence a quem? A família. A minha família. Porém, distribuindo a minha caça, distribuindo aquilo que eu fiz para toda a minha família e tendo excedentes, ou seja, tendo sobrado alguma coisa, o que eu devo fazer enquanto membro participante dessa comunidade de Murunducuru aqui? Qual seria o correto? Doa. Doar, exatamente. Distribuir entre os outros participantes da comunidade. O que o professor está querendo mostrar para vocês aqui nessa aula? O quanto a cultura indígena, nativa e a sua forma de viver o território, ela é diferente da nossa. Nós somos influenciados pelo modelo europeu individualista, onde nós cuidamos das nossas próprias coisas, onde cada família cuida das suas próprias coisas, né? E a cultura indígena, ela já se desenvolve na sua estrutura de uma maneira totalmente diferente. Por quê? A comunidade indígena, ela percebe a necessidade do outro. A comunidade indígena, ela faz uso do seu espaço coletivo, claro, garantindo o bem individual, mas também, né, tudo aquilo que eles exploram, tudo aquilo que eles produzem é pensado também em um coletivo. A comunidade indígena, ela não deixa os demais passarem por necessidades. Dá para você ler, Gustavo? Ou você quer que o professor continue? Qual, professor? Oi? É desse parágrafo aí? Isso aí, ó, Caiangangue. Para os Caiangangue, a unidade territorial constitui-se de um espaço físico composto por serras, campos, florestas e rios, onde os índios podem exercer suas atividades de caça, pesca, coleta e plantio de milho, abóbora, feijão e batata doce. Estes territórios constituem um espaço de perambulação clínica dos grupos que se desenvolve suas atividades de subsistência materiais e social. Cada grupo do local possui um subterritório próprio, com direito à sua exploração segundo regras determinadas culturalmente. As visitas entre os parentes dos diferentes grupos locais eram muito frequentes e a recepção à margem dos rios na soleira da casa era feita ritualmente. Portanto, uma tribo se distribui em vários grupos locais, formados subterritórios que eram socialmente intercalados.
A cada grupo possui a sua área de perambulação e exploração. Muito bem. Há pouco nós vimos a comunidade Murunducuru. Agora nós estamos falando dos povos Caiangangues, né? Para o Caiangangue, o território ele se constitui num espaço composto por serras, por campos, florestas, por rios, né? Podemos perceber aí que eles vivem mais em torno das florestas. E os índios, nesse espaço que eles têm, nessas regiões, eles podem fazer ali as suas atividades. Eles podem caçar, eles podem pescar, eles podem caçar animais, eles podem fazer as plantações nos quais eles dominam, principalmente aí milho, abóbora, feijão, a batata. E esse território, dentro desse território, que é cíclico, o que significa? Todos podem circular, tá? Todos têm liberdade de circular nesse território todo. Eles fazem o quê? Eles desenvolvem uma atividade de subsistência. O que significa isso? Uma atividade de subsistência. Uma atividade para que possam sobreviver, tá? Uma atividade de subsistência, tentando explicar aqui para vocês, seria o seguinte: atividade econômica de subsistência, ou seja, a agricultura de subsistência ali deles. Aquilo que eles plantam é para que eles possam consumir. Eles não plantam para vender. Se fosse uma atividade de venda, aí seria uma agricultura comercial. Como não é para venda, é para consumo próprio, então chama-se de agricultura de subsistência. Deu para entender essa diferença entre a subsistência e a comercial? Sim. Ok? Então, continuando aí, além deles terem esse território que é marcado por um roteiro cíclico, onde todos podem conviver, esse território ele contém uma manutenção de atividade de subsistência material, que é aquilo que eles produzem para se alimentar e viver, mas também é uma atividade de subsistência social. O que o professor está querendo dizer com atividade de subsistência social? A atividade de subsistência social, ela consiste em desenvolver a cultura deles, desenvolver a religião deles, desenvolver o idioma que eles falam, desenvolver as tradições que eles têm, ou seja, é um local no qual é permitido com que eles, de fato, vivam a sua própria cultura, tá? Isso, então, é a subsistência material, voltada ao alimento, aquilo que eles precisam, e a social, que é voltada à conservação da própria cultura deles. É claro, tudo dentro desses contextos, eles têm regras, né? E geralmente quem delimita essas regras são os pajés. Os pajés são geralmente pessoas mais velhas, homens ou mulheres indígenas mais velhos, e eles ali são líderes, né? Espirituais, religiosos e até mesmo políticos. Então, eles também têm normas a serem seguidas. E nós podemos perceber que mesmo diante desse território cíclico, aonde todos circulam, para os caiangangues existem o quê? Existem alguns subterritórios próprios, com direito à exploração, claro, onde eles vão seguir algumas regras. Enquanto na tribo Murunducuru tudo é coletivo, na tribo Caiangangue, algumas famílias vão ter direito ali, né? As famílias vão ter direito a terem pequenas comunidades. Então, olha a diferença. Enquanto a comunidade Murunducuru, ela diz que tudo é de todos, e aquilo que produzem, primeiro atende a família deles, propriamente, de quem produziu, depois o que sobrou, o excedente, ele é dividido entre as outras famílias. A família, né, aliás, o grupo Caiangangue, ele vai dizer o quê? Nós temos um território comum, cíclico, onde todos podem circular livremente, porém, dentro desse território cíclico, nós vamos ter o quê? Demarcações. E essas demarcações vão pertencer a famílias. E essas famílias deverão seguir normas. Normas estas que são estabelecidas aí por aquele líder deles, que é o pajé, ou a pajé também, tá? Então, é muito importante nós compreendermos o quê? Na outra aula, nós falamos muito sobre diversidade. Na outra aula, nós falamos muito sobre o quê? Que as comunidades indígenas, elas não são iguais. Nós falamos muito na outra aula que as comunidades indígenas, elas possuem diferenças entre si.
tá joia? E aqui estou conseguindo mostrar claramente para vocês como essas comunidades elas se diferenciam. Pessoal, tá tranquilo? Está dando para entender Sim, a explicação do texto? sim. Ok, Gustavo disse que tá ok. O Igor falou que o microfone não funciona, mas está dando para entender. Beleza, qualquer coisa vocês falem aí para o professor, tá joia? Tá. Então vamos continuar aqui com o texto. Pode continuar, Gustavo? O território? O território é fonte permanente da socialização para os índios. Trocam-se notícias sobre caçadas, abundância e ou escassez de um determinado produto, sobre o aspecto sobrenaturais da floresta, dos rios ou das montanhas, acerca do encontro dos espíritos na mata, etc. O território não é, afinal, apenas fonte de subsistência material, mas também lugar onde os índios constroem sua realidade social simbólica. Perfeito, gente. Olha só que riqueza que nós estamos vendo aqui. Então, o território para o indígena, prestem bem atenção nisso que o professor está falando aqui, ó. Ouve bem. O território, o local onde o indígena reside, essa terra de demarcação indígena, ela não é apenas um lugar para que eles possam viver. Não, não é apenas isso. Esse lugar é onde eles podem ser eles de verdade. Esse local, esse território de demarcação indígena, é o que garante a socialização dessas tribos, dessas comunidades, aonde eles podem de fato ser quem são, aonde de fato esse território vai ser o local de conservação da sua história, da sua identidade, da sua religiosidade e de toda a simbologia na qual a comunidade indígena vive. Vocês estão conseguindo entender o quão importante é? Por exemplo, nós moramos na nossa casa. Ótimo. E aí, quando você deseja participar de coisas comuns, o que que você faz? Quem tem religião vai na igreja, participa. Quem gosta de um certo tipo de música vai num certo tipo de festa e participa ouvindo aquelas músicas. Quem gosta de ir na praça, quando era permitido tomar um tereré, ia na praça. Ou seja, você se encontrava com os seus grupos afins. E o território de demarcação indígena é o quê? São esses grupos nativos que têm a sua cultura semelhante, claro que cada comunidade com uma forma de organização, mas ali, esse território indígena permite para que eles construam a sua verdadeira realidade, né? O que muitas vezes os índios não são compreendidos. Algumas pessoas, cara, o índio tem que viver na cidade, o indígena tem que trabalhar, o indígena tem que vir viver como nós vivemos. Não, o indígena não tem que fazer isso. Ele foi o primeiro que estava aqui. Ele tem a forma dele de viver, de se organizar e de pensar o mundo. Ele não é obrigado a abrir mão da cultura dele por causa de outra cultura. Então, o território indígena, ele é fonte de socialização e conservação da cultura, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Vamos lá. Organização social dos Kayapochicrim. Organizam as casas de sua aldeia em um ciclo, deixando uma grande área comum no centro. Cada casa abriga famílias bem grandes. Cada habitante da aldeia pertence à casa da sua mãe. E quando o homem se casa, vai morar na casa da família da sua esposa. Uma mulher nasce, vive e morre na mesma casa. Para essa comunidade Kayapochicrim, tá? As casas, assim como as roças, pertencem às mulheres. As mulheres de uma casa desenvolvem atividades em conjunto. Cabe-lhes o trabalho na época do plantio, a colheita diária de tabernáculos para alimentação, o abastecimento de lenha e água, assim como parte da coleta da floresta. Dedicam também grande tempo à pintura corporal, atividade extremamente desenvolvida, e fiam o algodão. O centro do mundo é representado pelo centro do pátio da aldeia circular, onde se desenvolvem os rituais e a vida pública em geral,
olha só que peculiar, né? Olha só a característica dessa comunidade Kayapó-Xikrin. Dentro dessa comunidade, a figura principal é o quê? A mulher. As casas, os bens, né? Os bens que eu digo aqui, as casas onde eles vivem, pertencem às mulheres. A mulher nasce, vive e morre dentro dessa mesma casa. E a mulher participa ativamente da vida social dentro da comunidade, tendo aí suas atividades muito específicas, tá? E o centro, todas as casas são construídas em volta, né? Ali é onde eles vivem, e o centro fica livre sem nada, porque a centralidade é para que eles possam cultuar as suas divindades. Então ali eles fazem as danças e os ritos religiosos, tá bem? Tranquilo até aqui? Podemos prosseguir? Sim. Ok. Língua dos Kayapó-Xikrin. Os Xikrin falam a língua Kayapó, reconhecem a semelhança de sua língua com as dos outros grupos e podem também listar as diferenças. Isso é interessante, pois reconhecem, por um lado, uma unidade e identidade linguística e, por outro, as diferenças internas a esse grupo maior. Na aldeia entre si, os Xikrin usam apenas a própria língua. Os homens jovens e que possuem maior oportunidade de contato com a sociedade envolvente falam melhor o português do que os homens velhos, mulheres e crianças, porém não utilizam o português para conversar entre si no interior da aldeia. Olha que importante, né? Eles têm a sua própria língua, né? Que é a língua Kayapó, só que dentre eles, mesmo eles dominando o português, eles não falam, eles tentam, dentro das suas comunidades, conservar a sua identidade linguística. E isso é muito importante. Crenças dos Kayapó-Xikrin. Quem exerce a função sacerdotal entre os Kayapó-Xikrin é o xamã. O xamã é um ser sobre-humano e um mediador entre a sociedade Xikrin e a natureza, e entre a sociedade Xikrin e o sobrenatural. O xamã é um ser pleno. Ele vive na sociedade dos homens, compartilha da sociedade dos animais, do sobrenatural e tem a capacidade de manipular os diferentes domínios. Ele pode, entre tantos outros atributos, negociar com os donos controladores do mundo animal, uma boa caçada e uma farta pescaria. Ele torna-se xamã por escolha do gavião real, habitante do mundo celeste, adquirindo assim a capacidade de voar, e voando possui uma visão cósmica do universo. Disse entre os Xikrin que o xamã, indivíduo que também manipula as doenças, resgata a alma que se perdeu do corpo, consegue ver no sentido amplo, enxerga o que é invisível aos homens. Os xamã acreditam, os Xikrin, vê excepcionalmente bem e somente ele vê e possuem, aliás, perdão, os xamã acreditam, os Xikrin, vê excepcionalmente bem e somente ele e as aves possuem esta faculdade bem desenvolvida. Então aqui, pessoal, nós vemos quem é o líder religioso, né? O xamã. Quem é esse xamã? É um homem elegido dentro da comunidade indígena e que ele é visto como alguém que tem dons sobrenaturais e ele é escolhido através de ritos por uma divindade para que ele seja um interpelador, né? Para que ele seja aquele que faz o meio entre as divindades e os homens. Ou seja, ele poderia ser aí considerado o pastor para os protestantes, o padre para os católicos, o rabino, enfim, todos esses líderes religiosos que nós temos aí na sociedade, também a comunidade indígena tem o seu. E no caso dos Kayapós, o nome desse líder religioso é o... Como é o nome mesmo? O... Xamã. Xamã. Perfeito. Então vamos aqui. Língua dos Kayapó-Xikrin. Perdão, nós vimos ali a língua. Costume dos Kayapó-Xikrin. O uso dos recursos naturais é extremamente diversificado. Os Xikrin conhecem e distinguem em detalhes a fauna e a flora. Definem-se como essencialmente caçadores, mas também fazem grande uso das roças e plantações. Várias espécies de peixe fazem parte da alimentação.
pescam no inverno com linha de nylon e anzol. No verão, prevalece a pesca comunitária, com timbó, um tipo de cipó. O hábito de perambulação pela área, além de diversificar a dieta, permite um manejo muito bem planejado de diversos ecossistemas. Muitos rituais dependem dessas perambulações, essenciais para o aprovisionamento de alimento, para promover as cerimônias e de outros produtos não encontrados em torno da aldeia. Coletam também toda a matéria-prima necessária para a sua cultura material, especialmente madeiras, cipós, palhas, além de conchas, caramujos e sementes diversas. Então aqui nós vemos, pessoal, os costumes dessa comunidade Kayapó. Além deles terem a mulher aí como dona da casa, né, e de deixar a mulher fazer parte ativamente das questões organizacionais das suas comunidades, eles também desenvolvem trabalhos coletivos, como pesca, plantações e tudo mais, né? E isso é posto depois no coletivo entre todos esses. E eles também fazem toda essa questão da provisão, da coleta, né, de se prepararem para possíveis momentos, para um inverno, para os seus rituais. Então é uma comunidade que se organiza, eles não ficam esperando, né, alguém vir dar algo, não. Eles também se organizam diante daquilo que eles enxergam como necessidade, ok? Nós vamos agora para o último, as tradições. Tradições Kayapó Xikrin. O aprendizado dá-se por meio da convivência e da observação participante, ou seja, as crianças Xikrin aprendem as tradições do seu povo observando e participando. Os adultos orientam, corrigem e às vezes ensinam de modo mais sistemático cantos, coreografias e sequências rituais, e as turmas de meninos e meninas. O indivíduo com marcada inclinação para desempenhar uma atividade específica aprende de modo mais contínuo com aquele que é um especialista reconhecido naquela atividade. As meninas aprendem a pintura corporal em casa, com parentes adultas. Os mitos são controlados pelos velhos, sob forma de conto, de drama ou de discurso político. Existem punições, ou melhor, algum tipo de pressão por parte dos parentes e da comunidade com relação a comportamentos desviantes, especialmente através do ridículo ou de ligeiro ostracismo. O trabalho bem feito ou o comportamento considerado adequado é publicamente louvado e admirado, ou seja, eles não podem viver de qualquer jeito, né? Eles precisam ter uma relação coerente, uma relação tranquila com a comunidade. Eles não podem fugir, como fala aqui embaixo, né, daquilo que é específico. Eles não podem fugir daquilo que é cultural da comunidade. Isso aí seria uma ofensa à sua cultura. Muito bem. Agora nós vamos aqui para as atividades. Temos apenas 5. Leia o texto acima e responda as questões, tá? Então nós já fizemos essa leitura, agora vocês vão conseguir responder bem mais tranquilo. Como essa mudança de território afetaria a organização social, os costumes, a língua e as crenças e as tradições do povo Kayapó Xikrin? Nós vimos o quão importante é eles terem um território fixo, um território deles. Se eles tivessem que ficar trocando de território, qual seria o problema? Como isso afetaria a sua organização social? De que forma que isso causaria uma agressão à maneira ou uma desordem na maneira que eles se organizam? É isso que quer dizer a número 1. A número 2. O que aconteceria com a organização social, os costumes, a língua e as crenças com as tradições do povo Kayapó Xikrin? Você acha que essas crenças permaneceriam da mesma forma? Sofreriam atrapalhos? Eles poderiam perder algumas das suas crenças? Eles poderiam perder um pouco do seu modo de organização, caso tivessem que ficar trocando territórios? 3. Como seria o encontro do modo de viver dos Kayapó Xikrin com o modo de viver dos não indígenas que já habitam as cidades? Vocês acham que seria, por exemplo, bem tranquilo esse convívio dos Kayapó Xikrin se eles viessem, por exemplo, criar uma comunidade aqui no meio, no centro de Bataguaçu?
Eles iriam ser bem vistos? Eles se sentiriam bem acolhidos, né? Será que nós nos relacionaríamos bem com eles e eles conosco? É isso que é para vocês colocarem. A4. Seria possível, mesmo com a mudança de território, manter a organização social, os costumes, a língua, as crenças e as tradições do povo Kayapó-Xikrin? Vocês acham que seria possível? Caso seja possível, como? De que maneira que daria para eles permanecerem assim? Não, professor, não seria possível. Eu acho que se eles perdessem o território deles, eles perderiam toda a sua manutenção social. Pense bem, se eles perderem o seu território indo para outro território, eles vão ter que ceder as normas do outro lugar. Então, será que eles conseguiriam ter tamanha liberdade? Vamos pensar, né? E a última atividade. Elabore um mural, um cartaz, ou em uma folha sulfite que mostre a importância da demarcação das terras indígenas, por meio de imagens ou desenhos. Envie a foto para o professor na plataforma Google Sala de Aula, ou, em último caso, pelo WhatsApp. Então, aqui vocês vão fazer um cartaz ou um mural, pode ser aí numa folha sulfite, pode ser no próprio caderno de vocês, pode ser em uma cartolina, aonde vocês vão mostrar a organização desse território indígena. Mas, professor, como assim a organização desse território indígena? Eles têm o rio, eles têm as matas, eles têm a caça, a pesca, eles têm as terras aonde eles plantam, eles têm os lugares aonde eles deixam livres, sem construção nenhuma, para que eles possam fazer os seus ritos religiosos, eles têm as casas ao redor desse lugar. Então, é esse tipo de desenho que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês devem colorir bonitinho, vocês devem fazer tudo bem bacana e depois enviar essa foto pelo professor. Tá joia? Vou só encerrar a gravação da aula aqui.